Então, a era de ouro daquele Made in China, ultra barato, bom, ela acabou. Aham. E sabe, o mais louco é que isso não tem absolutamente nada a ver com essas brigas políticas pontuais, tipo tarifas ou aquelas ameaças diplomáticas que a gente vê o tempo todo no noticiário, né? O buraco é bem mais embaixo. Não é sobre manchete de jornal. Pois é, existe na verdade um esgotamento matemático, é inegável. Fica bem no centro do modelo econômico chinês e, assim, tá prestes a mudar de forma estrutural o preço de absolutamente tudo que a sociedade consome. Exatamente. E essa é aquela realidade incontornável que os dados mais recentes meio que escancaram de vez. Sim, os relatórios são assustadores. Muito. A gente está falando de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco da Inglaterra e, sabe, os formuladores de políticas do próprio G7. Eles publicaram uma sequência de relatórios recentemente com o mesmíssimo alerta técnico. Que alerta seria esse? De que os desequilíbrios econômicos globais atingiram um limite histórico. E olha, quando os balanços de pagamentos chegam a esses níveis extremos, a correção nunca é... Nunca é indolor, né? Exato, nunca é indolor. A conta chega e chega pesada. O que torna este nosso mergulho de hoje fundamental. A missão dessa análise é justamente desempacotar essa matemática. Com certeza. A gente vai entender a fundo como essa mudança de paradigma da China, sabe, que está deixando aquela posição de exportadora voraz para tentar fomentar o próprio mercado consumidor dela. Uma transição gigantesca, diga-se de passagem. Gigantesca. Como isso vai gerar um efeito dominó que deve reverter décadas de deflação exportada. E, claro, alterando o valor do dinheiro e a inflação no mundo todo. E para a gente começar a decifrar essa crise global, o primeiro passo é olhar para a engenharia por trás do fluxo de capitais entre os países. Isso. A forma mais lógica, eu acho, de visualizar o balanço de pagamentos de uma nação é encará-lo como o orçamento de uma família. Tipo as contas da casa, só que numa escala de trilhões de dólares. A mecânica subjacente é rigorosamente a mesma. Uma família só consegue manter um padrão de vida onde ela gasta muito mais do que ganha. Ou seja, consumindo muito além da sua capacidade de produção, certo? Certo. Ela só consegue fazer isso se existir algum agente externo, sabe, disposto a financiar esse déficit. Pode ser um banco, um credor, um parente rico. Aham. E enquanto o limite do cartão de crédito não estourar, o padrão de luxo se mantém tranquilamente. Perfeito. Mas a matemática não perdoa, né? Quando a fonte de financiamento seca, ou ocorre um corte drástico e, assim, muito brutal no consumo, ou a família simplesmente vai à falência e começa a ter que liquidar os próprios bens, vender o carro ou a casa. Nossa, sim. Trazendo isso para o xadrez global, esse fluxo do dia a dia, tipo a compra e venda de mercadorias, é o que a gente chama de conta corrente. Exatamente. A conta corrente do país. Quando um país importa massivamente e exporta pouco, ele abre um buraco imenso nessa conta corrente. E para tapar esse buraco, ele precisa de injeção de capital estrangeiro, que entra ali através da conta financeira. E aqui, que entra o dado mais assustador de todas as fontes que a gente analisou. O maior devedor da história do capitalismo moderno. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Os números, assim, eles desafiam qualquer senso de proporção. Atualmente, os Estados Unidos apresentam uma posição líquida de investimento internacional negativa, que passa dos 28 trilhões de dólares. Caramba, 28 trilhões. É absurdo. Isso significa que a diferença entre todos os ativos que os americanos possuem lá no exterior e tudo que eles devem ao resto do mundo equivale a quase 90% do PIB deles. Quase o país inteiro em dívida externa líquida. É um abismo. Trata-se literalmente do maior consumidor deficitário que já existiu no planeta, operando com um desequilíbrio estrutural há décadas. Mas peraí. Isso levanta uma contradição lógica muito gritante na nossa analogia da família. Qual? Tipo, se os Estados Unidos são essa família que gasta trilhões a mais do que produz ano após ano, por que o gerente do Banco Global ainda não cortou o crédito deles, sabe?